Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Ministra da Cultura e agradecer-lhe os esclarecimentos que aqui nos veio trazer e este anúncio, que é certamente um anúncio com grande eficácia do ponto de vista da comunicação e da propaganda governamental, mas isso também já não nos estranha, já estamos habituados a isso deste Governo e já do anterior Governo. Mas queria, em primeiro lugar, fazer uma nota prévia em relação às questões que vou colocar, uma nota prévia sobre a abordagem que o PCP faz em toda a sua intervenção política e que, obviamente, também em matéria de política cultural não deixa de fazer. E que tem que ver com o nosso completo desinteresse por aquilo que são questões pessoais e abordagens de questões políticas do ponto de vista pessoal. Nem nos move nenhuma motivação pessoal contra a Sra. Ministra, nem contra qualquer membro do Governo, nem queremos saber rigorosamente nada da vida das pessoas e da vida daqueles que na área da cultura têm que assumir responsabilidades políticas. Aquilo que queremos é discutir opções políticas em relação às quais, particularmente opções políticas do Governo, em relação às quais temos uma posição crítica. E, Sra. Ministra, deixe-me começar por esta constatação. Sra. Ministra, na mesma intervenção em que diz que, da parte do Governo, não há qualquer intenção de sujeitar a cultura a uma lógica mercantilista neoliberal, é exatamente a mesma intervenção onde anuncia a integração das 3 entidades públicas empresariais da cultura num agrupamento complementar de empresas. E, portanto, em relação a isto, Sra. Ministra, julgo que está clarificada a lógica que preside à orientação e à orientação que, obviamente, tem um reflexo na organização das instituições que, em matéria de política cultural, o Estado tutela. Sra. Ministra, como sabe, o requerimento que apresentámos na Comissão tem um objetivo concreto, e é o objetivo de obter da Sra. Ministra os esclarecimentos sobre os exatos fundamentos da demissão do diretor do OPARTE, Jorge Salavisa, das suas funções e para não fugir exatamente daquilo que foi o quadro em que apresentámos este requerimento, e como se diz no requerimento, aquilo que pretendemos é um cabal esclarecimento dos motivos e das consequências desta demissão. E a verdade é que esta demissão do diretor do OPARTE tem já hoje um acrescento, que é a demissão de mais um vogal do Conselho de Administração, ontem mesmo. Demissão essa que talvez possa levantar alguma luz sobre aquilo que foram as reais motivações da demissão de Jorge Salavisa. E devo dizer-lhe, Sra. Ministra, que das informações que obtivemos, entretanto, relativamente às decisões, a esta demissão do Dr. Rui Catarino, da direção do OPARTE, agravam-se as preocupações que já tínhamos anteriormente. E agravam-se as preocupações que já tínhamos anteriormente porque sabemos que aquela demissão foi justificada também com a falta de condições para a manutenção no cargo, apontando-se fundamentalmente 3 razões. Uma primeira, a discordância em relação ao projeto de fusão dos teatros nacionais. Uma segunda, que tem que ver com o desacordo com as contradições e as divergências nas orientações dadas pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério das Finanças em relação à necessidade de reduzir custos operacionais nas estruturas. E uma terceira razão que tem que ver com a preponderância de uma visão de curto prazo sobre a estratégia de longo prazo, particularmente referida àquilo que é o projeto de diploma que o Governo tem em preparação quanto ao Estatuto dos Bailarinos e particularmente em relação aos impactos que essa matéria tem na Companhia Nacional de Bailado. E, Sra. Ministra, sabemos que nos motivos que estão por trás desta decisão de demissão do vogal do Conselho de Administração do OPARTE, se diz que os Conselhos de Administração das 3 EPEs contestaram o plano de fusão e os seus pressupostos financeiros. Já aqui foi dito que, apesar da referência que a Sra. Ministra fez na última audição, nesta Comissão, nós continuamos sem conhecer aquele estudo e aqueles pressupostos financeiros, e estou em crer que da intervenção que a Sra. Ministra acabou de fazer no início desta audição, os pressupostos financeiros não serão diferentes daqueles que motivam agora esta decisão do Governo. E, portanto, temos mesmo muita curiosidade não, é mais que isso, temos mesmo muita necessidade de conhecermos esse estudo e os pressupostos financeiros que o mesmo postula. Por outro lado, sabemos também que nessa demissão, que por trás desta demissão do Dr. Rui Catarino está também uma contestação à metodologia financeira utilizada e que põe em causa os números que a Sra. Ministra adiantou em relação à redução do financiamento, não sendo de 1,8 milhões, como a Sra. Ministra disse, mas sim de 350 mil euros, se não estiver em causa uma redução das verbas de programação, portanto, referindo-se exclusivamente à diminuição de custos com a estrutura, aos ganhos
de redução de custos com a estrutura, não há uma redução de 1.800.000 euros, há uma redução de 350.000 euros. E, por último, sabemos que foram afirmadas algumas preocupações. Aliás, é caracterizado um cenário que é verdadeiramente preocupante em relação àquilo que o Governo tem em preparação do ponto de vista do Estatuto do bailarino, e à transferência para governos futuros e para ministros futuros e ministérios da cultura futuros de problemas que um fundo de reconversão profissional que o Governo tem em perspectiva não resolveria relativamente a estes bailarinos. E, Sra. Ministra, devo confessar-lhe que esta questão em relação aos bailarinos da Companhia Nacional de Bailado é uma questão que ao PCP preocupa bastante, e em relação à qual nós temos até, no âmbito de outra discussão, particularmente em relação ao regime laboral dos artistas, propostas muito concretas, porque este é um problema que se está a colocar com uma urgência enorme, Sra. Ministra. A Sra. Ministra sabe... Peço-lhe concluir. E vou concluir, Sr. Presidente. A Sra. Ministra sabe da situação em que se encontram os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado e sabe da urgência que é preciso encontrar uma solução para estes problemas. E, portanto, Sra. Ministra, gostava que nos deixasse hoje bem claros os motivos que estão por trás da demissão do professor Jorge Salavisa, da direção do OPARTE. Se forem motivos de natureza pessoal, da vida pessoal, nós não queremos saber rigorosamente mais nada que isso, são motivos de natureza da vida pessoal. Se são, de facto, motivos que têm um fundamento político, particularmente em relação a estes três motivos que fundamentam agora uma nova demissão de um vogal do Conselho de Administração do OPARTE, nós queremos que eles sejam esclarecidos, até porque a Sra. Ministra, e vou concluir mesmo, Sr. Presidente, a Sra. Ministra, na última audição nesta Comissão, disse-nos, e cito, não quer forçar nenhum tipo de fusão que cause às administrações que estão em exercício uma incapacidade operacional por não se reverem neste projeto. E, portanto, Sra. Ministra, se estas demissões no Conselho de Administração da OPARTE têm como fundamento a perspectiva de fusão que o Ministério tinha em perspectiva, nós queremos que eles sejam esclarecidos, até porque eles são hoje de redobrada importância perante o novo cenário que a Sra. Ministra nos apresentou aqui hoje com a criação deste agrupamento complementar de empresas. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, instrutor de saída de um vogal do Conselho de Administração nomeado pela Sra. Ministra é uma expressão que eu julgo que revela alguma desconsideração para uma pessoa que a Sra. Ministra nomeou. Mas essa é uma questão pessoal e, portanto, eu não quero abordar rigorosamente nada. Agora, aquilo que quero abordar são os motivos desta demissão. Porque os motivos desta demissão têm substância política e têm importância política. E os motivos desta demissão são relevantes. E são relevantes, Sra. Ministra, em particular por um aspecto. Porque um dos motivos desta demissão tem que ver com o facto de terem sido propostos modelos de organização para estas estruturas públicas que se baseavam em pressupostos financeiros que não eram corretos. E essa discussão é relevante porque se a Sra. Ministra nos traz hoje aqui um novo modelo de organização baseado nos mesmos pressupostos financeiros que não são corretos, nós queremos discuti-los e julgamos que esta é uma matéria de relevante importância política. E por isso é que eu coloquei a questão. Não quer que a Sra. Ministra me diga qual é o tipo de relação que tem com as pessoas, se é boa, se é má, se é mais cordial ou menos cordial. Agora, quer que nos dê, preciso que nos dê esta informação e quero pedir, obviamente, uma opinião do Ministério da Cultura sobre esta questão. E, particularmente, queremos, obviamente, ter acesso aos dados, porque o acesso aos dados é que nos pode confirmar a exatidão dos pressupostos financeiros com que o Ministério aborda esta questão. Particularmente se a Sra. Ministra insiste nesta ideia da redução dos custos de estrutura para libertar verbas para a programação. Ora, aquilo que diz aquele vogal de missionário do Conselho de Administração da OPARTE é exatamente o contrário. É que a redução de custos que o Ministério insiste em referir passa pela redução das verbas destinadas à programação artística. E, portanto, se reduzem verbas destinadas à programação artística para libertar maior investimento exatamente para a programação artística, há aqui alguma coisa que não bate certo, Sr. Ministro. E é isso que queremos esclarecer. Há uma outra questão que eu queria colocar, porque fiquei com a ideia de ter percebido mal. Se percebi bem, isto é muito preocupante. A Sra. Ministra disse, em algum momento da sua intervenção, que os cortes salariais a aplicar no âmbito da estrutura a criar ficam na disposição da estrutura e, portanto, podem ser afetados à programação artística? Foi isto que a Sra. Ministra da Cultura disse ou não? Porque, se assim é, há aqui qualquer coisa que não bate certo, Sra. Ministra. Financiar a programação artística de um Estado com base nos cortes salariais impostos aos trabalhadores das estruturas públicas é uma coisa que vai para lá de todos os limites que nós já ouvimos nesta Assembleia da República. Mas gostava que a Sra. Ministra pudesse esclarecer isto, porque foi isto que eu interpretei das suas palavras, e gostava que a Sra. Ministra clarificasse. Uma outra questão, Sra. Ministra, que tem que ver com um outro problema, se calhar já não vou ter tempo para colocar isto do ponto de vista político com a profundidade como queria colocar, mas ainda assim vou tentar fazer uma síntese. Sra. Ministra, o financiamento do Estado
às instituições públicas que prestam, o serviço público, que prestam os teatros nacionais, não são financiamentos mecenáticos. É o financiamento do Estado ao acesso à cultura. Porque se o Estado não financiar a atividade daquelas estruturas, as pessoas têm que pagar para ter acesso àquilo que ali é feito. E isso implica custos que nem toda a gente está em condições de suportar. E o financiamento do Estado a estas estruturas é a garantia, é uma parte da democratização do acesso à cultura. E, portanto, as limitações que o Estado impõe no financiamento a estas estruturas são limitações que o Estado está a impor no acesso dos portugueses à cultura. E isto manifesta-se aqui, tal como se manifesta, na redução dos apoios que são prestados à criação artística diretamente, que são também um financiamento do acesso à cultura por parte de todos os portugueses, particularmente os tais contratos quadrienais a que o seu Ministério aplicou cortes de 23%. E, portanto, Sra. Ministra, era importante, e deixo-lhe aqui este repto, liberte-se das amarras desta lógica mercantilista neoliberal que continua a vingar também em matéria política e cultural, que obriga até a Sra. Ministra a raciocinar em termos de organização das estruturas públicas de criação artística apenas no quadro de empresas. Saia dessa lógica, Sr. Ministra, porque o Teatro Nacional de Dona Maria, antes de ser uma empresa pública, antes de ser uma entidade pública empresarial, já tinha sido outra coisa que não era uma empresa e funcionava. Porque o Teatro Nacional de São João, antes de ser uma entidade pública empresarial, já tinha sido outra coisa e funcionava. Liberte-se dessas amarras que a condicionam a olhar para a orgânica do Ministério da Cultura apenas com uma lógica empresarial e procure outros caminhos, porque se calhar só mudar essa perspectiva, se calhar já ajudava a corrigir muitos dos problemas, a corrigir muitos dos erros que não só a Sra. Ministra, anteriores Ministros da Cultura e anteriores governos têm cometido, infelizmente.